Gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, eu vou passar para vocês as respostas, né, o feedback do simulado. Apesar que eu vi que 9 pessoas apenas responderam, né? E aí eu vou postar esse vídeo no YouTube e eu vou dividir em duas partes. Como são 51 questões, aí eu vou fazer o feedback de 20 e depois de mais 21, porque... Não, de 25 e depois de 26. Porque professora de matemática tá, né? Eu não sou de matemática, então. Porque eu acho que fica mais fácil da gente. De vocês conseguirem acompanhar também, porque é muito pesado, né? São muitos temas. O que eu aconselho que vocês façam, né? A ETEC, ela não muda muito os temas, né? O que ela muda, assim, as situações problema. Então a gente vai ver alguns, né? Alguns exemplos de questões, e aí vocês vão percebendo. Eu acho que é um pouco de feeling, assim, de vocês perceberem o que vocês estão tendo dificuldade, o que vocês precisam estudar. E aí buscar lá naquela apostila da Lilian Cruz o que vocês acham que realmente vocês precisam reforçar, tá bom? Eu também vou trabalhar alguns conceitos, né? Eu vou voltar primeiro um pouco mais para a língua portuguesa, porque eu acho que é um pouco é a minha área, e aí é mais fácil de tratar os temas, mas também vou tratar os outros temas. Vou pensar ainda numa organização programática aí de estudos para nós, tá bom? Na questão 1, tem lá os processos químicos, né? Então você tem o processo 1 e o processo 2. No processo 1 você tem ali o elemento ali que absorve gás carbônico e água e libera oxigênio e compostos orgânicos, por exemplo, a glicose. E você tem o processo 2 que absorve os compostos orgânicos e o oxigênio e libera água e gás carbônico, tá? E aí está escrito assim: fundamental manutenção da vida na Terra, o ciclo biogeoquímico do carbono na natureza está representado simplificadamente no esquema. Sobre esse esquema, é correto afirmar que os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na decomposição da matéria orgânica. No caso, no processo 1, ele é realizado pelos vegetais, né? E o processo 2, muito possivelmente pelos animais. Só que não na decomposição da matéria orgânica, porque no caso do processo 1, ele usa na alimentação, né, na produção ali da sobrevivência dele. Então eu não considerei a correta. Na 2, na segunda alternativa, está assim: os processos 1 e 2 são realizados pelos animais e vegetais na produção de compostos orgânicos. O processo 1, realmente, né, ele acaba liberando os compostos orgânicos, porque você vê a seta aqui, ó, dele liberar, né? Mas o processo 2 se consome os compostos orgânicos, né? Então, no caso, não está correta essa daqui, né? Porque enquanto o produz, né, o composto orgânico, o 2 consome. Então não é a correta. Na terceira, os processos 1 e 2 são realizados pelos animais na absorção e na eliminação do gás carbônico. Não, porque o processo 1 ele é realizado pelos vegetais, tá? Como que eu sei que é pelos vegetais? Porque eu sei que os vegetais consomem o gás carbônico, a água, e liberam oxigênio e compostos orgânicos. Então, essa também está incorreta. O processo 1 é realizado pelos animais na combustão de matéria orgânica. Também não, porque a gente já viu que o processo 1 ele é realizado pelos vegetais, tá? E a última... O processo 1 é realizado pelos vegetais na produção da matéria orgânica. Essa é a alternativa correta, tá? Processo 1, os vegetais ali consomem o gás carbônico, a água, e liberam o oxigênio e os compostos orgânicos. Então, a alternativa correta é essa última aqui. Deixa eu ver só se tá... É isso mesmo. Então, vamos lá. Meu Deus, aqui. Uma pessoa viajará para o exterior e levará $2.000 para suas despesas. No dia em que comprou essa quantia no banco, a cotação do dólar era 2,10. Além de pagar pela compra de dólares, também pagou um imposto sobre operações financeiras, IOF, que corresponde a 38% do valor pago pela compra. Assim sendo, para efetuar o total da compra, essa pessoa gastou. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz
uma sequência aqui de 3 contas para a gente chegar no resultado. A primeira conta é transformar reais em dólares. Então, a gente tem lá $2.000, né, que a pessoa comprou e na época o dólar estava valendo 2,10. Então, eu fiz 2.000 vezes 2,10, que deu 4.200. A segunda conta é o imposto de IOF em cima desses 4.200. Então, eu fiz 4.200 vezes 0,38, né? Que deu 15,96. Então, a pergunta é, além de pagar pela compra de dólares, também pagou o imposto sobre operações financeiras, que corresponde a 0,38% da compra. Essa é a situação problema. Assim sendo... Peraí, gente. Eu fiz besteira aqui. Assim sendo, para efetuar o total da compra, essa pessoa gastou. Então, quanto que ela gastou para efetuar o total da compra? Ela gastou R$4.215, porque ela comprou R$2.000 em dólares, que estava na época valendo 2,10, que saudade, né? E aí, quando eu multipliquei, que deu R$4.200. Se ela comprasse isso sem impostos, essa seria a resposta correta. Só que ainda tinha mais 0,38% de impostos. Então, eu fiz 4.200 vezes 0,38, que deu 15,96. E na terceira conta, 4.200 mais 15,96, 4.215,96 que é a resposta correta, tá? Deixa eu colocar aqui no visualizar. Ih, acho que não vai. Foi. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Aqui, ó. Tá? Então, é 4.215,96. Essa seria a resposta correta. Tá bom? Então, assim, outra coisa que eu percebi muito nessa prova é a questão de você calcular porcentagem e calcular multiplicação de número decimal. Isso caiu muito. Então, estudem essa parte. Eu pedi ajuda para o professor de matemática, o professor Lucinaldo, ele me mandou umas orientações de como que é feito isso. Eu vou digitar e vou também postar lá no nosso Classroom para vocês irem pegando o jeito, porque tem muito cálculo assim, principalmente matemática e física, tá? Próxima questão, né? A terceira agora. As viagens internacionais exigem alguns preparativos importantes, que vão desde passaporte e visto para o ingresso no país de destino, até, em alguns casos, o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, CIVP, que comprova vacinações, entre elas a da febre amarela, e é emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. As pessoas que vão viajar para outros países, ou mesmo para algumas regiões do Brasil, devem estar cientes de que, no caso de febre amarela, é necessário vacinar-se pelo menos 10 dias antes de viajar e, estando em áreas de risco, devem aplicar repelentes. Em relação à febre amarela, pode-se afirmar corretamente que é uma doença infecciosa. Uma outra coisa também que eu queria que vocês prestassem atenção. Vocês viram que o texto não tem nada a ver com a questão, né? A questão vai falar sobre o que é a febre amarela, como ela é transmitida. Então, às vezes, quando a ETEC é uma prova de resistência. Então, eles vão colocar muito texto para você ler, para você descansar, para você responder qualquer coisa no final. Então, o que você vai fazer antes de tudo? Antes de ler o texto, vai direto na pergunta principal. Tá? Vai direto nela e olha lá o que ela está pedindo. Às vezes você não precisa ler o texto. Nesse caso a gente não precisava. Era só ir aqui, ó. Em relação à febre amarela, pode-se afirmar corretamente que é uma doença infecciosa, tratada por meio da aplicação de vacinas, causadas por insetos popularmente chamados de barbeiros, causada por vírus que são transmitidos pela picada de mosquito infectados, transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas de saliva contaminadas pelo vírus, transmitida pela ingestão de água ou alimentos crus contaminados com os ovos do parasita. Gente, tem que estudar doenças, nesse caso aí na parte de ciências, né? Doenças e vacinas e verminoses, tudo isso vocês têm que estudar. Então, assim, a febre amarela, a gente sabe que ela não é tratada por meio de vacina, a gente previne, né? Então, não é a correta. Ela é causada por insetos popularmente chamados de barbeiros? Não. A doença causada pelo barbeiro é a doença de Chagas, tá? Então, também é um conhecimento que você tem que ter prévio, né?
É causada por um vírus que são transmitidos pela picada de mosquitos infectados? Sim. A febre amarela, a dengue, a chikungunya, elas são causadas porque o mosquito leva o vírus até o ser humano, tá? Então essa seria a alternativa correta. Nem vou explicar por que não é as outras, mas não é transmitida de uma pessoa para outra por meio de saliva, isso não existe, né? No caso da febre amarela, da dengue, da chikungunya, são doenças que têm como vetor o mosquito e são causadas pelo vírus. É transmitida pela ingestão de água ou de alimentos crus contaminados com ovos do parasita. Esse geralmente é solitária, né? São doenças relacionadas a verminoses, tá? Então, importante estudar também doenças que são causadas por vírus, por bactérias e por vermes. Isso cai também bastante na ETEC, tá? Então já vai anotando aí. Só aqui para a gente confirmar, ó, a correta é uma doença causada por vírus que são transmitidos pelas picadas dos mosquitos infectados. Atenção, hein? É causada pelo vírus e não pelo mosquito. O mosquito ele transmite, ele é o que os biólogos e os cientistas chamam de vetor. Né? Então o mosquito da dengue ou o da febre amarela, da chikungunya, ele carrega o vírus, tá? Então você tem lá, ele se infecta com o vírus e carrega até o ser humano no ato da picada para sugar o sangue, para sobreviver, tá? Então não é o mosquito da dengue que te pica que transmite a dengue, ele ele transmite o vírus. Tem alguns mosquitos que não estão contaminados com o vírus e não vão te transmitir, mas não dá pra gente saber. Né? Tá bom? Próxima questão. Outra questão que tem texto, tá vendo? Vamos pular logo para a pergunta. Esses balões ganham atitude por quê? Não sei, vou ter que ler o texto, né? Então aí a gente volta no texto. Um passeio de balão é uma das atrações para quem visita a Capadócia, na Turquia. Os balões utilizados para esse tipo de passeio possuem um grande bocal por onde uma forte chama aquece o interior do balão. Abaixo do bocal está presa a gôndola, onde os turistas se instalam para fazer um passeio inesquecível. Então ele está falando daquele balão de ar quente, né? E aí agora, esses balões ganham atitude por quê? O ar aquecido é menos denso que o ar atmosférico? Sim. É o mesmo princípio do balão e é o mesmo princípio daqueles balãozinhos que a gente soltava. Não sei se vocês soltam, né? Talvez a galera desse tempo aí não solta mais. Eu sou de outra geração, né? E antigamente os meninos faziam um balãozinho de folha de papel e acendia embaixo e o balãozinho também subia. É o mesmo princípio. O ar quente, ele é leve. Ele é mais leve que o ar normal, por isso que o balão sobe. Então a alternativa correta seria essa, tá? O ar aquecido é menos denso que o ar atmosférico. Densidade é o peso, né? É aquilo que é mais pesado, entendeu? Então o ar quente, ele é menos denso. E aí ele sobe. É o princípio do balão que a galera solta, que é proibido, né? Mas é o princípio desse balão. É o princípio do balãozinho que você faz com papel. E é o princípio do balão de passeio, tá bom? Não vou nem ler as outras. Bom, vou ler as outras para a gente ir anulando, né? Mais fácil. A queima do combustível gera oxigênio, que é mais leve que o ar. Não. A queima gera oxigênio, mas ele não é mais leve que o ar. Até porque o ar também é composto de oxigênio. A pressão interna torna-se maior que a pressão externa ao serem inflados. Não. A questão não é a pressão, mas sim porque o ar é mais leve. O gás liberado na queima aumenta a inércia sobre a superfície do balão. Não tem nada a ver com inércia. O calor da chama é dirigido para baixo e, como reação, o balão é empurrado para cima. Não. Porque se o calor da chama fosse dirigido para baixo, ia queimar todo mundo que está dentro do balão. Isso é impensável, tá bom? Na próxima. Outra que tem textão, tá vendo? Vamos na pergunta para ver se vai precisar ler o texto ou não. O símbolo do elemento que, segundo no texto, permite a transmissão de impulsos nervosos é... Vamos ver que elemento é esse, tem que voltar no texto. Uma atração turística da Áustria é Salzburgo, cidade natal de Mozart. Construída na antiguidade graças às minas de sal, Salzburgo significa Castelo do Sal, pois nessa cidade está localizada a mina de sal mais antiga do mundo. Em atividade desde a Idade do Ferro, 1000 anos antes de Cristo, no passado o sal era um importante e quase insubstituível conservante alimentar, e além de cair bem ao nosso paladar, ele é
uma necessidade vital, pois, sem o sódio presente no sal, os organismos seriam incapazes de transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, entre eles o coração. Então, ele está falando do sal. E aí sim, o símbolo do elemento que, segundo o texto, permite a transmissão de impulsos nervosos então ele fala aqui, sem o sódio, sem o sódio presente no sal, os organismos seriam incapazes de transmitir impulsos nervosos. Então ele está falando sobre o sódio, tá? Cadê, gente? Aqui. Ele está falando sobre o sódio e não sobre o sal. O sal, ele é cloreto de sódio. Ele é a transformação química, né? A mistura do cloro com o sódio, tá? O que ele está explicando aqui é o sal, só o sódio. Como você sabe qual que é o símbolo do sódio? Estudando a tabela periódica, tá? Então, isso é química. O símbolo do sódio é Na. Tá? A tabela periódica, ela pode não fazer sentido o nome dos elementos, né? Mas assim, esses nomes, eles foram criados em latim. Quando a tabela periódica foi criada, o idioma que era o mais popular naquela época era o latim. Então, o Na é sódio. Complica a cabeça da gente? Pra caramba. Mas é isso. O Na é sódio e vem de nadium, tá? Que é sódio em latim. Precisa saber disso? Não precisa saber disso, mas você precisa saber que Na é sódio. Então você tem que estudar a tabela periódica. Ok? Ok. Eu vou ter que dar uma pausa porque o meu celular vai descarregar e a gente continua daqui a pouco. Então vamos lá, continuando, a gente parou na questão do sódio, né? E aí eu estava falando sobre a questão da tabela periódica, é isso, gente. É estudar a tabela periódica, número atômico, prótons, elétrons, porque isso cai muito. Assim, maravilhoso, tá furando na parede, que beleza. Então vamos lá, na próxima questão está escrito assim, ó. O sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção de sal em uma salina, então ele quer saber como que se separa, né, o sal e a água de água salgada, né, da água do mar no caso. A água sofre evaporação, a água sofre sublimação, o sal sofre fusão, a água e o sal sofrem sublimação, a água e o sal sofrem solidificação. Por lógica, a gente entende que a água evapora e aí eles recolhem o sal. Então, a correta seria a primeira. A água sofre evaporação, tá? Só confirmar aqui, ó, do sódio, aqui, ó, tá? É importante que vocês estudem os outros processos também, né? A sublimação. A sublimação, se eu não me engano, é quando o elemento ele passa do estado sólido para o gasoso, sem passar para o líquido, tá? E a solidificação é quando ele passa do líquido para o sólido, enfim, do gasoso para o sólido, tá? Mas enfim, esse também, então, processos, estados da água, importante vocês também estudarem. Vamos para a próxima. Imagine que após se hospedar em uma pousada no Pantanal, pai e filho, vencedores do concurso, recebem as seguintes orientações. Caros hóspedes, amanhã nossa primeira atividade será o almoço em um restaurante especializado em pratos regionais. Por favor, aí tem uma lacuna, na recepção da pousada ao meio-dia e, outra lacuna, quando nossa van passará para, a outra lacuna, ao local. Atenciosamente, equipe de eventos. De acordo com a gramática normativa, o texto deve ser preenchido respectivamente por... Então, vamos lá. Amanhã, nossa primeira atividade será o almoço em um restaurante especializado em pratos regionais. Por favor, estejam, né? Então, não é estejem, é estejam, né? O plural do verbo estar, tá bom? Estejam na recepção da pousada ao meio-dia e meia, tá? Por que meia? Porque é meia de meia hora, tá bom? Então, por favor, estejam na recepção da pousada ao meio-dia e meia, quando nossa van passará para
levá-los ao local. Se eu estou falando com vocês, né, que vocês estejam lá ao 12h30 para levá-los, tá? Para levar vocês. Então, a alternativa correta seria a primeira, estejam, meia, levá-los, tá? Tá aqui, certo? Muito bem. Aí a segunda, algumas cidades, vamos direto para a pergunta, tá? Minha cachorra está querendo fazer participação especial. Se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem dure 20 km, o tempo para que o ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será. A gente não leu a parte de cima, né? Então vamos ler o texto em cima. Está escrito assim, para poder fazer sentido, porque só a pergunta não fez. Algumas cidades têm implantado corredores exclusivos para ônibus, a fim de diminuir o tempo das viagens urbanas. Suponha que antes da existência dos corredores um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade média de 6 km por hora. E aí, se os corredores conseguirem garantir que a velocidade média dessa viagem dure 20 km por hora, o tempo para que o ônibus percorra todo esse trajeto da mesma linha será. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei para vocês o link da onde eu peguei esse cálculo, e é um cálculo de velocidade média, tá? E um cálculo que você vai ter que transformar também esses números decimais em minutos, tá? A resposta correta é 45 minutos. Eu coloquei o vídeo, assistam ao vídeo, e aí se ficar alguma dúvida, vocês me procurem, porque a gente vai aprender junto, porque eu fiz cálculo de velocidade média na escola, mas eu não me recordo, tá? Mas o cálculo a base da velocidade média é essa, velocidade é igual a ΔS, que é espaço, né, o local, o quanto aquilo percorre, a distância, e ΔT, que é o tempo. Então, aí ele colocou os 6 km, né, que era a velocidade média, o espaço que a gente não sabe quanto, e o tempo, que era 2,5. Mas por que ele colocou 2,5 se são 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos, ele não colocou 2,3. Aí é que tá, porque você vai ter que transformar isso em minutos. Então, 2 horas e meia em minutos vai dar 2,5, tá? Porque numa hora tem 60 minutos, né? Então, se você vai calculando os quartos de hora, em meia hora vai ter 30 minutos, certo? Então, aí ele fez uma conta lá e transformou em 2,5, que é a metade, é a metade desse valor. E aí ele colocou, ΔS é igual a 15, tá? Ele isolou o ΔS, que aqui ele fez direto, né? E aí ele fez essa conta multiplicando. 6 por 25 deu... 6 por 2,5 deu 15. E aí ele transformou, né? Aqui, então, a gente sabe que se o ônibus dessa viagem aumentasse para 20 km, que é a velocidade média, né? Que é igual ao espaço, que são 15... dividido pelo ΔT, que é o tempo que a gente não sabe quanto tempo vai levar. Aí ele isolou o ΔT e passou o 20 dividindo. Então, 15 dividido para 20 deu 0,75. 0,75 vezes 60, que é 1 hora, né, deu 45 minutos. Tá? Então, essa explicação tá lá nesse vídeo, e aí vocês assistam, e se tiver dúvida, vocês me procurem, e a gente vai pedir ajuda para outra pessoa que saiba, tá bom? Porque eu também não entendo muito. Mas, assim, basicamente é o que cai na ETEC, velocidade média, cálculo de velocidade média em física, tá? Vamos para a próxima. Aqui. A molécula de anilina mencionada no texto é formada por... Não sabemos, vamos voltar no texto. As proximidades dos rios costumam ser excelentes locais para a instalação de indústrias, pois os rios favorecem o escoamento da produção. À beira do Reno, em 1865, na Alemanha, instalou-se uma importante empresa que até hoje atua no mercado mundial e produz soda e anilina. A anilina, cuja fórmula molecular é C6H7N, é matéria-prima utilizada para a obtenção dos corantes, como os utilizados na indústria alimentícia. Então, a anilina é aí a matéria para usar para elaborar um corante, né? Então, tá lá.
A molécula de anilina mencionada no texto é formada por 14 elementos químicos? Não, gente, elementos químicos são aqueles da tabela periódica. Então, a gente tem o C, o H e o N. C de carbono, H de hidrogênio e N de nitrogênio, tá? Então, não são 14 elementos químicos, são 3. 13 elementos químicos? Não. 14 átomos, aí como que a gente faz a conta de quantos átomos? O número que vem após o elemento químico é a quantidade de átomos. Então aqui a gente tem 6 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e quando não tem nada, não tem número nenhum na frente, é 1. Então 1 átomo de nitrogênio. Então se a gente fizer a conta, 6 mais 7, 13, mais 1, 14. Então a resposta correta aqui é AC, 14 átomos, tá? Como que eu calculo, então, os átomos numa composição química? Olhando o número que vem logo na frente do elemento, tá? E quando não tem nada, é 1, tá bom? Isso também, química, né? Tá? Que é a próxima. Então, aí, ó, 14. 14 átomos, eu coloquei moléculas, né? Mas, na verdade, são átomos, tá? Então, o correto são 14 átomos de cada um. Certo? Tudo bem? É só fazer o cálculo. Essa sem segredo. Na questão 11, que eu também acho que é interessante ressaltar, né? Aqui, a informação dizia assim: um grupo de amigos em visitar Aracaju alugou um carro por 2 dias. A locação do carro foi feita nas seguintes condições: R$ 40 por dia e 45 centavos por quilômetro rodado. No primeiro dia, saíram de Aracaju e rodaram 68 quilômetros para chegar à Praia do Saco, no sul de Sergipe. No segundo dia, também partiram de Aracaju e foram até Pirambu, no norte do estado, para conhecer o projeto Tamar. Por uma questão de controle de gastos, o grupo de amigos restringiu o uso do carro apenas para ir e voltar desses lugares ao hotel onde estavam hospedados em Aracaju, fazendo exatamente o mesmo percurso de ida e volta. Nas condições dadas, sabendo que foram pagos R$ 171,80 pela locação do carro, então o número de quilômetros percorrido para ir do hotel em Aracaju a Pirambu foi. Então, aqui tem a questão, e aí a resolução que eu encontrei na internet, tá? Então, a gente tem aqui os quilômetros rodados e o valor no primeiro dia. Então, no primeiro dia, eles rodaram 68 quilômetros, né? Vezes 2, calculando a ida e a volta. Então, deu 136 vezes 0,45, que é a quantidade por quilômetro rodado, tá? Então, a gente tem 136 quilômetros vezes 45 centavos. Deu R$ 61,20 ida e volta. Total do primeiro dia, R$ 40 a diária, mais 61,20 dos quilômetros rodados, deu R$ 101,20. No segundo dia, foi R$ 40 da diária, mais 101,20 gastos no primeiro dia, deu R$ 141,20. Se o total foi de 171, como está aqui no problema, então, 171, que foi o total, menos 141,20, que foi o que foi gasto no primeiro dia, deu R$ 30,60, o gasto com os quilômetros rodados no segundo dia. Então, o que ele fez? R$ 30,60 dividido por 45, porque é a quantidade de quilômetros rodados, deu 68 quilômetros, tá? Essa resolução está aqui, se vocês precisarem depois eu coloco algum vídeo explicando, mas basicamente é isso. Então ele fez a conta analisando os 68 quilômetros ida e volta no primeiro dia, né, que deu 136 quilômetros, vezes 0,45, por quê? Por quilômetros rodados. Então os 45 centavos a cada quilômetro rodado ia ser 45 centavos. Então ele fez 136 vezes 45. No primeiro dia, deu 61,20, ida e volta. E o total do dia foi 40 da diária, mais 61,20. Deu 101,20. A gente sabe que o total dos 2 dias foi 171,80. Então, ele fez, no segundo dia, 40 da diária, mais 101,20 do primeiro dia, deu 141,20. Se o total foi de 171,80, então, 171,80 menos 141,20, deu 30,60, gastos com os quilômetros rodados no segundo dia. Só que ele fez 30,60, que foi os quilômetros gastos, só que esse valor
dividido por 45 centavos, já que aqui estava multiplicando para a gente saber o valor, agora ele está dividindo por 45 centavos e deu 68 quilômetros, tá? Que é a alternativa, a primeira, 68 quilômetros. Essas questões de matemática, eu confesso para vocês que eu não tenho domínio, então eu peguei o resultado e a análise da internet. O que eu acho que vocês precisam também se atentar é treinar muito cálculo, como eu já tinha dito, de números decimais, divisão com decimais, multiplicação de decimais, porque cai muito na prova, né? Claro que esse cálculo aqui feito pela calculadora é muito mais rápido, muito mais fácil, mas no dia vocês não vão poder usar. Então, vocês precisam ter a consciência de usar, de saber utilizar a multiplicação e a divisão de números decimais, certo? É isso. O trekking é uma atividade do turismo de aventura que consiste em uma caminhada por ambientes naturais. Ao realizar um trekking por uma trilha estreita à beira de um abismo, um grupo de 5 amigos decidiu, por segurança, andar em fila indiana. Nessa fila, os amigos se distribuíram da seguinte forma: Isabela estava à frente de Marcos e de Carol. Carol estava à frente de Álvaro. Vera estava à frente de Isabela e Álvaro não era o último da fila. Então, essa é uma questão de condições, né? E aí, se a gente vai anotando os nomes e vai realocando. Então, foi isso que eu fiz para responder essa questão. Então, eu olhei lá. Nessa fila, os amigos se distribuíram da seguinte forma: Isabela estava à frente de Marcos. Então, eu coloquei aqui Marcos e Isabela, né? Então, Isabela estava à frente de Marcos e Carol. Aí, eu coloquei aqui Marcos, né? Carol e Isabela. Carol não estava à frente de Álvaro. Então, colocou o Álvaro para trás. Vera estava na frente de Isabela. Então, a Vera aqui. E o Álvaro não era o último da fila. Então, se você for seguindo a organização, você vai perceber que a pergunta é, assim sendo, a pessoa que ocupou a posição central na fila foi Carol. Então, como que eu fui fazendo? Eu fui colocando os nomes e realocando as pessoas conforme eles estavam as condições. Porque o Álvaro não podia ser o último da fila, né? Então, eu coloquei o Álvaro na frente do Marcos. E aí, logo, a gente percebe que o Marcos era o último da fila, o Álvaro o antepenúltimo, a Carol ficou ali no meio, e a Isabela ficou na frente da Carol, e a Vera era a primeira da fila. Tá? É só, você vai anotando os nomes e organizando. É uma questão de lógica mesmo. Não tem muito segredo para o cálculo. Tá? Na próxima, nessa charge, identifica-se a figura de linguagem. Figura de linguagem é uma coisa que cai bastante. Então, estudem, tá? As figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, antonímia, sinônimo, personificação. Cai muito. Então, estudem também essa parte de figuras de linguagem. Aí tá lá, corte de comissários. Aí tem os comissários aqui assustadíssimos, né? Aqui a gente vê uns passarinhos aqui e a parte, parece que é a parte interna de um avião, né? E um homem, né, de terno tentando apontando para a porta. Ou seja, a ideia aqui é de que o corte de comissários começa já durante o trabalho. Então, eles estão lá no meio do céu, no avião, e aí alguém vai ter que pular, porque está tendo corte na empresa, né? A palavra corte aqui, ela significa o quê? Demissão, né? Então, a pergunta. Nessa charge, identifica-se a figura de linguagem. Antítese, já que os comissários de bordo apresentam reação idêntica ao saberem da demissão. Antíteses são ideias contrárias, é a união de ideias contrárias. Não tem nada a ver, tá? Personificação. Visto que o objeto principal da charge é criar uma cena divertida e plena de humor. Personificação é quando você coloca personalidade humana em outros objetos. Por exemplo, na fábula tem lá o cordeiro e o lobo, e aí a lebre e a tartaruga, e elas têm qualidades humanas e atitudes humanas. Então, não é personificação que está acontecendo aqui, tá? Hipérbole, pois há um exagero na resolução drástica encontrada pelo dono da empresa para demitir os comissários. É exagero você mandar eles pularem no ar,
né, naquele momento, no momento em que eles estão ali no céu, né? Quem vai demitir numa companhia aérea tem que esperar a pessoa chegar, né? Então, muito provavelmente seja essa a resposta certa, mas vamos lá. Metonímia, porque se percebe a indiferença do dono da empresa perante a sensação de terror da tripulação. Metonímia é uma figura de linguagem que ela caracteriza a parte como um todo. Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, a palavra bombril para se referir à palha de aço. Você fala, eu vou lá no mercado comprar um bombril. Você não vai comprar o elemento bombril, você vai comprar a palha de aço. Só que já ficou tão famoso por ser a referência de palha de aço que todo mundo tem, que as pessoas falam bombril. Então é isso. A metonímia é isso. É você pegar uma parte de uma palavra que vai definir toda uma classe. Não é isso que está acontecendo aqui, né? E eufemismo, que pois o dono da empresa resolve, sem sutileza, cortar parte dos funcionários da empresa aérea. Eufemismo é quando você usa uma palavra bonita para uma coisa que não é, né, uma coisa que não é tão bonita. Então, por exemplo, você falar vaso sanitário para privada, você dá uma enfeitada na palavra. Então, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, então, é hipérbole, né? Um exagero. Porque o comissário quer dispensar, o gerente deles, aí, supervisor, quer dispensar os comissários no meio do voo. Então, é essa a resposta correta, tá, gente? É a hipérbole, tá bom? A hipérbole é sempre um exagero. Então, assim, estudem figuras de linguagem, tá? É importante. Quantas questões já foram? Nem contei. Deixa eu ver aqui no slide. Foram 13. Tá, eu vou fazer até a 26. Vou fazer até a 26 e aí depois eu faço a outra metade, tá bom? Para não ficar cansativo. Então vamos lá. Próxima. Leia os fragmentos para responder a questão. O senhor sabe. O senhor sabe? É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. E ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço? Então, esses trechos apresentam respectivamente os discursos. Discurso direto, indireto, é aquele discurso. O discurso direto é quando a própria personagem da história fala. E aí tem o travessão ou as aspas para indicar a fala. E o discurso indireto é quando o narrador fala pela pessoa, tá? Então, por exemplo, quando ela fala assim, quando a pessoa fala, o senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. Essa é uma fala direta, é a personagem que está dizendo. Aí depois entra o narrador. Tá vendo? Por que a gente sabe que é o narrador? Porque não tem travessão, não tem indicação nenhuma de falar aqui, nem aspas. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. Aí tem outra fala. E ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço? Então, a gente tem que tipos de discurso aí? O primeiro discurso, a primeira fala, é o discurso direto. O segundo, que é do narrador, é indireto. E o terceiro é direto. Então, qual dessas alternativas seria correta aqui? É a C. Direto, indireto e direto. Tá bom? Fácil, né? Português é sempre mais fácil. Não sei por que vocês ficam nesse desespero, né? Cadê a resposta correta aqui? Aqui, ó. Direto, indireto e direto. Tá? São os tipos de discurso. Tem também o direto livre, enfim, mas aqui é o básico. Então, tem indicação de fala, é a personagem que está falando e o discurso é direto. É ela realmente que está falando, sem precisar do narrador para exemplificar. Não tem o narrador falando, então, a menina ficou muito chateada porque foi visitar a avó e era época de quarentena. Então, essa parte é do narrador. E aí, se a menina fala, puxa vida, que droga, estou triste, aí é o discurso direto, tá? Simples. A próxima. Nem vamos pro texto, vamos para a pergunta direto. Uma doença infecciosa que pode ser prevenida com extermínio de mosquito-transmissores é, de novo, essa prova, eu não sei se é a questão da mesma prova que eu retirei, mas assim, insiste na ideia de trabalhar as doenças, né? Então, assim, uma doença infecciosa que pode ser prevenida com extermínio de mosquito-transmissores, a catapora, a cachumba, a malária, a meningite ou o sarampo. Gente, vocês precisam estudar sobre as doenças. A catapora não, né? São doenças que são
contagiosas, mas por contato direto, sem ter um mosquito transmissor. A cachumba também não. Essas doenças são doenças que são contagiosas pelo contato direto de uma pessoa infectada. A única doença aqui que não é contagiosa no contágio direto, que precisa ter um mosquito vetor, é a malária, tá? Então a malária é uma doença também que é transmitida por um mosquito, certo? Aqui, ó, eu coloquei aqui na questão a malária. Depois eu vou colocar esse slide aqui para vocês também, com as resoluções e tal. Eu não expliquei muito porque eu ia explicar no vídeo, né? Aí qualquer coisa você volta no vídeo, dá uma olhadinha, enfim. Então vamos lá, a próxima. A Confederação Nacional do Transporte, em sua pesquisa CNT de rodovias 2014, apresenta a tabela. Leitura de gráfico e leitura de tabela também é uma coisa que cai bastante, você tem que prestar atenção. Então tem lá a tabela. Antes da gente olhar a tabela, vamos ver as alternativas, tá? Para a gente não enlouquecer. De acordo com a distribuição da malha rodoviária federal pavimentada, pode-se afirmar corretamente que em 2014, a região sul contava com 22,2% da extensão dessa malha. Volta lá. 2014, região sul, contava com 22,2%? Não, contava com 18,3%. Então, essa não é a alternativa correta. Na segunda, em 2014, a extensão dessa malha na região centro-oeste era de 8.235 quilômetros. 2014, região centro-oeste, era de 11.433. Então, não é essa a resposta correta também, tá? No período de 2004 a 2014, no Brasil, essa malha teve um crescimento de 19,7%. Então, vamos lá, crescimento 2004 a 2014 no Brasil. Teve um crescimento de 19,7%? Não, então não é a correta. Em 2004 e em 2014, a região sudeste apresenta maior participação na extensão dessa malha. Então vamos lá. Entre 2004 e 2014, a região sudeste não apresenta maior participação, ela apresentou 6,5%. Teve uma aqui que apresentou 37,5%, então não. Na última, na E. No período de 2004 a 2014, a região norte, apesar da menor extensão, apresentou o maior crescimento dessa malha. Então, vamos lá, região norte, 37,5%, que eu já tinha falado, né? É a maior? Vamos ver. Brasil, 13,8%, Nordeste, 9,8%, Sudeste, 6,5%, Sul, 11,4%, Centro-Oeste, 19,7%. O Norte apresentou 37,5%, tá? Então, perguntas de análise de tabela é isso. Vai nas alternativas e vai eliminando. Para isso, você tem que olhar para a tabela, claro. Vamos lá. Próxima questão. Uma empresa de transporte de areia cobra 75 por metro cúbico de areia, R$ 75 por metro cúbico de areia. O valor do frete da carga entre o ponto de distribuição de areia e o local de entrega é de R$ 5 por metro cúbico de areia por quilômetro rodado. Considere que uma encomenda de 2 metros cúbicos de areia fina foi orçada em R$ 450. Então, esse foi o valor total da encomenda da areia. Nessas condições, a distância entre o ponto de distribuição de areia e o local de entrega é em quilômetros. Então, vamos lá. Aqui já foi, né? Só para confirmar a alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o metro cúbico da areia é de R$ 75. Então, a pessoa aqui, ela pediu 2 metros cúbicos. Então, você faz 75 vezes 2, 150. O total orçado menos o valor de 2 metros cúbicos de areia. Então, o total 450 menos 150, deu R$ 300. R$ 300 equivale os gastos com o frete, tá? O valor do frete é R$ 5. Então, você vai fazer R$ 5 vezes 2 metros cúbicos, deu R$ 10. R$ 300 é o valor total do frete dividido por 10. Por que por 10? Porque foram 2 metros cúbicos, tá? Então, aqui ele fala que ele vai cobrar, ó,
o valor do frete da carga entre o ponto de distribuição da areia e o local da entrega é de R$ 5,00 por metro cúbico de areia. Então, se ele cobra R$ 5,00 por metro cúbico e eu pedir 2 metros cúbicos, ele vai cobrar R$ 10,00, duas vezes isso. Então, R$ 10,00 por metro cúbico. Então, ele fez R$ 300,00 é o total de frete dividido por 10. Então, a distância foi de 30 quilômetros rodados. Então, ele fez 75 vezes 2, 150, 450 menos 150, 300, 5 vezes 2 vezes a distância. E aí, ele fez 300, aqui tá errado, peraí. Aqui, agora sim. Que é igual a 300. Então, ele fez 5 vezes 2 vezes x. 2 vezes 5, 10 vezes x, que é igual a 300. Isolou o x. X é igual a 300. E aí, aqui, 300, você passa o 10 dividindo. Então, 300 dividido para 10 vai dar 30. Então, o valor em quilômetros é 30. Como que ele descobriu isso? Ele já tinha aqui o valor dos quilômetros rodados, não, da quantidade de areia, né, e do valor do frete. Ele só não tinha distância. Então, ele fez 5 vezes 2 vezes a distância, que é igual a 300. 5 vezes 2, 10, x, que é igual a 300. X é igual a 300 dividido para 10. X é igual a 30, tá? 30 quilômetros. Então, essa é a resposta correta. E aqui, assim, é usar equação de primeiro grau. Então, estudem equação de primeiro grau, porque também cai bastante. Próxima questão. Na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento do material transportado, atingindo o rio Piracicaba. Aí tem lá a fonte, né, do acesso. A água desse rio, na região do acidente, apresentou-se neutra pela ionização do ácido na água, ácida pela ionização do ácido na água, ácida pela neutralização da água, básica pela neutralização da água, básica pela dissociação da base na água. Então, olha só. H2SO4, a gente primeiro precisa entender o que é. Nesse caso aqui é ácido sulfúrico, tá? São uma das formas mais comuns aí de ácido. Então, isso é interessante vocês estudarem em química também, tá? Formação de ácidos, formação de bases. Nesse caso, a água ela é uma mistura neutra. Ela não é nem ácida, nem base. Só que quando a carreta caiu, a água ficou ácida pela ionização do ácido na água. Então, é como se você colocasse o limão, que é o ácido cítrico, na água. A água é uma mistura neutra, mas quando o limão entra em contato com ela, mesmo com pouca quantidade, ela vai ficar ácida, tá? Então, a alternativa correta é a B. Vamos confirmar aqui, ó. Ácida pela ionização do ácido na água, tá certo? Então, a alternativa correta é essa, tá? A letra B. O ácido, em contato com uma mistura neutra, ele se ioniza, né? E a água fica ácida também, tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Voltei, quer dizer, nem tinha ido, mas fui, mas vocês não viram. Então, vamos lá. Sobre a questão, então, da ionização da água, é isso, tá? Então, você pensa no sentido... Eu nem sei o que é H2SO4, eu acho que é ácido sulfúrico, mas vamos ver aqui. H2SO4. Ácido sulfúrico, é isso mesmo. Então, se você colocar qualquer tipo de ácido que você coloca na água, né, ela já vai adquirir, eu acredito, né, que ela vai adquirir as características daquele ácido de uma maneira não tão forte. Então, se você, por exemplo, espremer uma laranja, um limão, que é um ácido cítrico, na água, ela também vai se tornar ácida, né? No momento que ela adquire ali as características daquele ácido. Não com tanta potência, mas vai ficar ácida, tá bom? Pois bem, então vamos para a próxima. Aí tem um mapinha, né, das correntes marítimas, que isso também cai muito, então na parte de geografia estudem correntes marítimas, e aí tem um pequeno texto, né? As correntes marítimas são grandes porções de água que se deslocam pelos oceanos com características próprias de salinidade, temperatura e sentido de direção.
elas influenciam diretamente o clima do nosso planeta. A corrente marítima fria de Humboldt, não sei como é que fala, deve ser assim, Humboldt, não sei. Acho que é Humboldt. Retratada no mapa, se origina nas proximidades da Antártida e se desloca para o norte, tangenciando parte da costa ocidental da América do Sul. Então, é essa corrente aqui, tá? Então, ela sai daqui, ó, da Antártida e aí vai para aquele lado, fazendo uma curvinha assim, beleza? Beleza. Se vocês lembrarem, corrente marítima me lembra o Nemo. Por que eu gosto de associar coisas fáceis, né? Porque eu acho que fica mais fresco na nossa cabeça. Então, a corrente marítima é aquela corrente que ela é muito forte e ela influencia no clima do planeta, né? Então, vamos lá. Essa corrente é um dos fatores responsáveis pelo fenômeno das monções na Ásia. Não sei, não está muito próximo da Ásia, né? Vamos para o próximo. Pelo aquecimento da costa da Noruega na Europa. A Noruega fica por aqui, a Europa fica por aqui, então é outra corrente que incide sobre ela, então não. Pela existência do deserto do Atacama na América do Sul. Possível, né? A América do Sul está aqui, ela interage aqui, ó, né? Pela exuberância da flora na ilha de Madagascar, na África. Não, porque na ilha de Madagascar a gente tem a corrente de Bengala, tá? Então não. Pela imensa quantidade de chuvas no arquipélago do Havaí na Oceania. Primeiro que o Havaí não fica na Oceania, né? Ele fica aqui, ó, na América Central, aqui próximo aqui da América Central, tá? Então não tem nada a ver. A que tem mais a ver aí mesmo é a existência do deserto do Atacama na América do Sul, tá bom? Porque ela incide aqui sobre a América do Sul. Então essa é a resposta correta, tá? Estudem, vocês estão vendo que eu estou indo por eliminação, né? Também ajuda, mas estudem, tá? Eu coloquei aqui uma pesquisa rápida que eu fiz sobre a corrente de Humboldt, tá? Vamos para a próxima. Gente, falei até, né? Mas vamos lá. Aí tem uma escultura. O escultor Antônio Francisco Lisboa, 1730 a 1814, mais conhecido como Aleijadinho, é o autor das 12 esculturas dos profetas bíblicos na cidade mineira de Congonhas do Campo. Sobre o contexto histórico em que viveu Aleijadinho, é correto afirmar que foi um período da colonização e do ciclo do ouro, da colonização e do ciclo do pau-brasil. Gente, pau-brasil, o ciclo do pau-brasil foi logo no início da invasão de Pedro Álvares Cabral, que eu me recuso a falar que é descobrimento, tá? Foi logo no início, então não teve ciclo do pau, não. O Aleijadinho, ele é um pouco mais para frente, ao ano 1730. Então, o pau-brasil, ele começou a ser comercializado em 1500, então não é essa alternativa, né? O primeiro reinado e o ciclo do açúcar, o segundo reinado e o ciclo do café, da regência una e do ciclo da borracha. Se você for ver, Minas Gerais já tem esse nome por conta das explorações de minério, né? Então, eu aqui, por eliminação, colocaria da colonização e do ciclo do ouro, tá? Então, também é importante você estudar essa questão do ciclo do ouro e todos esses períodos históricos para você eliminar com certeza alguma, tá? Mas é isso mesmo, tá? É a questão do ciclo do ouro. Eu coloquei aqui também uma pesquisa brevíssima sobre o ciclo do ouro, depois vocês deem uma lida. Achei até que eu tinha colocado a fonte, acho que eu enfim, não coloquei a fonte, mas deem uma lida, tá? No ciclo do ouro. O Aleijadinho, ele é dessa época do ciclo do ouro, em que Minas Gerais era um local onde as pessoas iam muito atrás do ouro, explorar esse minério que dava dinheiro pra caramba, tanto que a coroa portuguesa, né, lá em Portugal, usurpou e usou muito desse ouro aqui produzido em Minas Gerais, tá? Então, Minas Gerais é muito conhecida por suas minas de extração de ouro e de minério, tá bom? Então, mas eu sei disso de conhecimento também, de leitura e tal. Então, assim, por eliminação é essa. Mas aí vocês precisam estudar também a questão do ciclo do ouro e todos esses períodos do primeiro reinado, segundo reinado e o ciclo da borracha, enfim, tá bom? Então, vamos lá, pessoal.
agora a questão seguinte, né? Fast food é um termo em inglês que significa comida rápida. Esse tipo de alimentação, desenvolvida nos Estados Unidos, tem como característica principal a produção de lanches e acompanhamentos que, em geral, contêm elevado teor de gorduras saturadas. As grandes cadeias de lanchonetes estadunidenses são as maiores representantes desse tipo de alimentação que se espalhou pelo mundo a partir da década de 70. Aí tem aqui a fonte, né, sua pesquisa. Deixa eu entrar aqui no outro. E aí, as questões, né? Então, no mundo globalizado atual, é válido afirmar que o fenômeno do fast food, item letra A, né, o primeiro item, é uma cultura alimentar baseada na valorização dos hábitos alimentares tradicionais de vários povos. O fast food, ele segue hábitos tradicionais dos povos? Não, né? Difundiu a cultura alimentar estadunidense em outros países, pois sempre teve reconhecida preocupação com a qualidade nutritiva. O fast food ele tem influência, né, dos Estados Unidos em outros países, como o Brasil, por exemplo, né? A gente tem redes de fast food aí, McDonald's, Burger King, mas ele tem uma qualidade nutricional nutritiva? Não, a gente viu aqui, né, ele tem uma qualidade nutritiva, uma preocupação com essa qualidade? Não, porque a gente viu aqui no próprio texto, fala que esse tipo de comida contém elevado teor de gorduras saturadas, então não. Promove o surgimento de hábitos que atendem ao sistema de produção capitalista internacional? Muito possivelmente seja essa, mas vamos ver as próximas. Baseia-se na dinamização da nova cozinha industrializada que supera e despreza as formas fordistas e tayloristas de produção. Não, as formas fordistas e tayloristas, elas são baseadas em linhas de produção. Então, nesse caso, os fast foods, eles são também baseados em linhas de produção. Então, se você for lá no McDonald's, você vai ver que uma pessoa fica responsável pela montagem do lanche, a outra pela bebida, a outra pela batata, e depois eles juntam tudo. Então, uma linha de produção, as teorias fordistas é do Henry Ford, que é o cara que criou os carros, né? Ele que foi um dos primeiros aí, dos pioneiros a criar os carros. E aí, qual que era a ideia de linha de produção? Você tinha lá várias pessoas numa esteira e uma colocava só o pneu, a outra só apertava o parafuso do pneu. E aí, a pessoa fazia essa função várias e várias vezes, a mesma função, sem às vezes saber qual que era o produto final. Então, essa é a linha fordista e taylorista. Pode ser, não é essa, porque ele despreza, né? Ele está dizendo que despreza esse método de produção. Não, ele usa esse método de produção, então não é essa. Diminui o papel da indústria e da agricultura no mundo, pois a globalização está cada vez mais baseada no setor de serviços e marketing. Não, ele utiliza da indústria e da agricultura, né? Tanto que os fornecedores lá da carne, né, da pecuária, das saladas e tal, e também da indústria, né? Porque o McDonald's, por exemplo, tem convênio com a Coca-Cola, que é uma indústria. Então, não é essa. A correta aí é a questão C, a questão do meio, né? Promove o surgimento de hábitos que atendem ao sistema de produção capitalista internacional. Ou seja, é um sistema de produção fast food que é uma comida vazia de vitaminas, cheia de gorduras, que você come de maneira rápida, que você obtém de maneira rápida e você já esvazia o lugar para vir outro. Então, é como se você estivesse também nessa linha de produção de consumo, né? Próxima questão. Tem um pequeno texto e aí aqui está escrito: para preparar a sopa corretamente, o consumidor deve. Vamos ter que ler o texto, né? Então vamos voltar lá. A embalagem de determinada sopa traz as seguintes instruções: coloque 1 litro de água em uma panela, despeje o conteúdo da embalagem na água fervente e mexa esporadicamente por 5 minutos. Caso a consistência da sopa fique muito espessa, acrescente um pouco de leite. Desejando um sabor mais acentuado, polvilhe queijo ralado antes de servir. Para preparar a sopa corretamente, o consumidor deve mexer constantemente o conteúdo da panela, acrescentar leite se houver necessidade de que a sopa fique mais cremosa e, ao final, salpicar queijo ralado. Não, porque ele fala aqui, ó, se a consistência da sopa fique muito espessa, né, caso a consistência da sopa fique muito espessa, acrescente um pouco de leite. Então, a palavra espessa é se ela ficar muito grossa, aí sim colocar o leite. Então, não é essa a correta.
Mexer constantemente o conteúdo da panela para evitar que a sopa fique espessa e não haja necessidade do acréscimo de leite. E se apreciar queijo ralado, polvilhar um pouco quando a sopa estiver pronta. Não, ele não fala aqui que tem que mexer direto para que a sopa não fique espessa. Ele fala se caso a sopa ficar espessa, colocar o leite. Mexer de vez em quando o conteúdo da panela e esperar até que o aspecto fique espesso para acrescentar o leite, polvilhando o queijo ralado para substituir o sal. Tem nada disso de orientação na receita. Mexer de vez em quando o conteúdo da panela e ficando a consistência espessa, adicionar leite. Não se esquecendo também de que se pode salpicar queijo ralado se desejar. Desculpa. Desculpa, gente. Nesse caso, sim, né? Então, o que está escrito ali, né? Despeje o conteúdo em água fervente, mexa de vez em quando. Esporadicamente, a palavra que se refere a de vez em quando. Então, mexa de vez em quando, ficando a consistência muito espessa, muito grossa, adicionar leite. É o que ele fala aqui em cima, né? Caso a consistência da sopa fique muito espessa, acrescente um pouco de leite. Não se esquecendo também de que se pode salpicar queijo ralado se desejar. É o que ele fala aqui. Desejando um sabor mais acentuado, polvilhe o queijo ralado antes de servir. Vamos ler a última só para desencargo de consciência. Mexer de vez em quando até que a água chegue ao ponto ideal de fervura, dissolver o conteúdo da embalagem e misturar o queijo ralado para que ele vá acentuando o sabor da sopa. Não, tem nada. O queijo ralado é opcional. Então a alternativa correta é a D, tá? Só vamos voltar aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Cadê da sopa? Aqui. Então é isso, tá? Mexer de vez em quando o conteúdo da panela e ficando a consistência espessa, adicionar leite, não se esquecendo também de que se pode salpicar queijo ralado se desejar. Certo? Muito bem, vamos para a próxima questão. Um restaurante procurando oferecer uma alimentação variada organizou o cardápio apresentado a seguir. Cardápio: salada de tomate com palmito, cabrito assado com batatas, sardinha assada na brasa, arroz com milho, camarões fritos. Assinale a alternativa correta sobre os itens que formam esse cardápio. Primeiro, o tomate e o palmito são plantas gimnospermas, pois não possuem frutos. Não, o tomate é o fruto e o palmito também, eu acredito. Mas o palmito é o caule, mas o tomate é o fruto, então não. O cabrito é um exemplo de cordado, uma vez que possui coluna vertebral. Essa é a correta, tá? Os animais que são vertebrados, quando eles estão sendo gerados, eles têm um cordado, que é como se fosse um cordão que vai orientar o crescimento da coluna vertebral. Biologia pura, né, gente? Tem que estudar isso aí, então. Então, você tem que estudar aí os grupos de animais, né? Mamíferos, os fungos, os herbívoros e tal. Então, essa é a correta, tá? Não vamos ler as demais, porque a gente já encontrou a correta. Aqui, teve gente que marcou, só para destacar. Os camarões são moluscos protegidos por concha calcária e possuem 2 pares de antenas. Os camarões não são moluscos, eles são crustáceos, tá? Então tem uma diferença entre molusco e crustáceo. Então não caia nessa, tá? Molusco geralmente ele é um pouco mais molenga, né? A lula, o polvo e tal. Eu acho. É isso, então não é, tá? Camarão é um crustáceo, ele é da família do caranguejo, enfim. A sardinha é um peixe cartilaginoso, sem escamas e com fendas branquiais nas laterais do corpo. Ela tem escamas, né? Então, não. O arroz, o milho e as batatas são exemplos de plantas pteridófitas, pois apresentam sementes nuas. Não. Também não é a correta. O milho ele fica recoberto, né? E o arroz também. Então, não. Próxima questão, só assim pra gente corrigir, né? Aqui, ó. Eu coloquei aqui o que é o fio do cordado, tá? E a resposta correta é: o cabrito é um exemplo de cordado, uma vez que possui coluna vertebral. Certo? Próxima questão. Alunos de uma ETEC que participavam de uma feira de tecnologia foram à lanchonete do pavilhão de exposições para almoçar e lá encontraram as seguintes informações do cardápio. Opções do dia: arroz, feijão com fatias de linguiça calabresa, abobrinhas e pimentões recheados, quibe de forno, batatas fritas que vêm cobertas com pimenta e orégano, salada com tomates, pepinos picados e alfaces frescas. Sucos variados. Preparamos quentinhas para a viagem. Então, tem lá o cardápio.
Analisando o cardápio, esses alunos perceberam que havia uma incorreção gramatical, pois o adjetivo calabresa escreve-se com Z, calabresa. Errado, não é? Com S. O adjetivo referente a abobrinhas e pimentões deve ser recheadas. Então, vamos lá. Abobrinhas e pimentões recheados. Não. Isso é concordância, tá, gente? Concordância nominal. Não. Abobrinhas e pimentões recheados. Agora, se fosse pimentões e abobrinhas, aí poderia ser recheadas, porque a palavra abobrinhas aceita o adjetivo recheadas, o adjetivo feminino. Mas nesse caso, não, tá? Então, essa aqui está errada. O substantivo quibe escreve-se com K, quibe. Não. A forma verbal vem recebe acento circunflexo, já que indica o plural vem. É essa, tá? Então, aqui, as batatas fritas que vêm cobertas com pimenta e orégano. A batatas fritas, né, que é no plural, né, porque são as fatias, é mais de uma, são os palitinhos, e aí vem, tem um acento circunflexo, tá? Todos os verbos que estão na terceira pessoa do plural, eles ou elas, vem, tem, contém, vai ter acento, tá? Então, depois vocês pesquisem isso. Chama-se acento diferencial, tá bom? Eu acho que eu coloquei uma explicação breve, não me lembro se eu coloquei, mas se eu não coloquei, depois eu coloco aqui para vocês o que vocês precisam estudar, tá? Nesse sentido. E é isso. O substantivo viagem escreve com J, não com G, não, tá? É essa mesma. A língua, os dentes e a produção de saliva atuam nas primeiras etapas da digestão dos alimentos, formando um bolo alimentar que, posteriormente, será deglutido, como pode ser evidenciado pelas ilustrações a seguir. Então, tem lá trituração e insalivação, início da deglutição, fechamento da laringe e fim da deglutição. Certo? Muito bem. Sobre os mecanismos representados nas ilustrações, assinale a alternativa correta. No processo de fechamento da laringe, se a epiglote falha, o indivíduo engasga, pois o alimento entra nas vias respiratórias. É exatamente isso, tá? Que aqui, ó, ele tá mastigando e aqui a epiglote fecha, tá vendo? E aí, pro ar, para a comida não entrar na parte do... Nesse lado aqui, desculpa. Aqui, ó, fechamento da laringe. Porque aqui a pessoa está mastigando, né? No momento que ela vai engolir, tem uma tampinha aqui que fecha e não permite que o alimento passe pela laringe, porque senão o alimento ia para o pulmão e a gente ia ficar engasgado, né? Então, a resposta correta é essa. Tá? O fechamento aqui da epiglote. E aqui, ó, tá vendo? Aqui ele fechou, ó. A epiglote aqui, ela desce, tá vendo aqui na ilustração? Ela desce e o alimento passa e não entra, tá vendo? E depois, no fim da deglutição, quando ela passa depois já por essa abertura aqui em comum, aí ela já desce direto e ela abre de novo para a gente poder respirar, tá? Então, essa é a correta. Nem vou ler as outras. Vamos lá, acho que essa é a última dessa rodada. Considere os seguintes dados obtidos na pesquisa que envolveu um grupo de 1.167 alunos GTEX. Do total de alunos pesquisados, 40% substituem o almoço por lanche e destes, 72% estão no peso normal. Assim sendo, pode-se concluir que o número de alunos que substituem o almoço por lanche e que estão no peso normal é aproximadamente D. Então, vamos lá. A gente tem o total de alunos, que é 1.167. Desse total, 40% substitui almoço por lanche. Então, eu separei aqui em duas contas para a gente fazer, tá? E aí, vocês vão entender. Professora de português ensinando matemática, hein? Vai segurando. Então, ó, aqui. A primeira conta, eu fiz aqui uma regra de 3 básica, porque é assim que eu aprendi porcentagem. Se tiver um jeito mais prático aí, vocês me ensinem, porque eu não sei. Aí aqui, 1.167 alunos é igual a 100%, certo? Porque é o total. X é igual a 40%, porque eu não sei quanto que é 40% de 1.167. Então, como eu fiz a conta? Faça a multiplicação em x, e aí, 100 vezes x sem x, que é igual a 1.167 vezes 40. X é igual a 46.680, que dividido por 100 dá 466,8, tá bom?
Então, a gente sabe que isso é 40% dos alunos. 466,8 é 40% de 1.167, ok? Certo? Muito bem. Só que desses 40%, 72% estão no peso normal, porque ele que fala aqui, ó, do total de alunos pesquisados, 40% substituem o almoço por lanche e desses 40%, 72% estão no peso normal. Assim sendo, pode-se concluir que o número de alunos que substituem o almoço por lanche e que não estão no peso e que estão no peso normal é de aproximadamente. Então agora a gente tem que saber desses 40%, quanto que é 72%? Percebem? É um pouco complicado, né? Então, assim, eu tenho 1.167, que é o total dos alunos pesquisados. Desse total, a gente tirou 40% que substitui o almoço por lanche, que deu 466,8. Agora, desse tanto, 40% desse tanto está com peso normal. Então, eu fiz uma segunda conta de regra de 3 de porcentagem. Então, eu fiz 466,8 é 100% agora, porque ele é o total, tá? E x, que é igual a 72% desse valor aqui, 466,8. Então, mesma coisa, conta em x, 100 vezes x sem x, aqui é igual, tá? Deixa eu até arrumar aqui. Que igual, foi o som. 466,8 vezes 72, então x deu 33.609,6 dividido por 100. Por quê? Eu peguei o 100 daqui, que está multiplicando, passei dividindo. Deu 336, tá? Aí dá 336 e uns quebradinhos, mas a resposta correta aí é 336, tá? Contas de porcentagem, gente, tem que treinar. Tem que treinar a porcentagem, muita porcentagem. E assim, prestar atenção na interpretação do problema, porque a gente tem, nesse caso, 72% que respondeu do total, e desses 72%, 40% estão dentro do peso. Então, aí eu tenho que pegar quanto que é 72% de 1.000 e tanto? Resultado. Desse valor, quanto que é 40% desse valor? E aí fazer o resultado. Tá bom? Então, a gente para por aqui, e aí eu vou publicar esse vídeo, e depois eu publico um outro vídeo explicando a outra metade das questões. Até mais, tchau, tchau, até a próxima. Eu sei que é muita informação, mas assim, o que a gente está querendo tirar daqui é o que é importante para estudar, porque esses assuntos são bastante coringas, então o que é importante para a gente estudar para a ETEC, tá? Fiquem tranquilos que agora a questão de estudar, sentar e estudar, é claro, você vai separar os assuntos, vai seguir o seu cronograma, tudo aquilo que a gente já tinha conversado, certo? Tudo bem? Então tá. Beijo, tchau, tchau, boa sorte, bons estudos.